ou acesse o aplicativo do Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1. Eu quero ler a partir do versículo de número 40. Quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui mais uma vez. Louvar a Deus pela vida do presbítero Gil, que formou o convite. Louvar a Deus pela vida do pastor Bento Pai, Bento Filho. Eu não vou conseguir lembrar o nome dele, mas eu louvo a Deus, irmãos. O irmão Gil, o presbítero Gil, passou o tema, né, que está em 2 Coríntios 5,17, que fala sobre a transformação. Na verdade, o contexto, eu estava meditando hoje à tarde, conversando com Jesus, e falar sobre o contexto do texto é tão complexo, porque Paulo estava defendendo o chamado, né? E eu falando com o Senhor falou ao meu coração sobre uma transformação que eu quero compartilhar com vocês, que está no Evangelho de Marcos, mas chegando aqui eu também vi que é campanha sobre família, né? Então é bem complexo, mas eu sei que Jesus vai me ajudar. Vamos à leitura. A cura de um leproso. E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a averiguar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos e de todas as partes ia ter com ele. Amém, irmãos? Deus assentar. Glória a Deus. Irmãos, hoje a lepra, nos nossos dias, ela é conhecida como hanseníase, né? Tratada como hanseníase. Mas no tempo dos filhos de Israel, no tempo de Jesus, uma infecção na pele tinha que ser comprovada pelo sacerdote para ser confirmada como lepra. E como surgia essas infecções? Surgia através de manchas. Primeiro a mancha era avermelhada, depois ela ficava marrom e depois ficava branca. Quando as manchas na pele ficavam brancas, era necessário procurar o sacerdote deixava em isolamento conforme determinava a lei por 7 dias e depois era comprovado se era lepra ou não. Agora imagina, irmãos, comigo, de repente, um dia normal da tua vida, você percebe que tem umas manchas vermelhas no teu corpo e você logo imagina, é alergia. Deve ser alergia. Não pode ser alergia. Aí os dias se passam, essas manchas ficam marrom. Aí você começa a se preocupar. Não é mais alergia, é alguma coisa mais séria. De repente, você acorda com aquelas manchas que um dia foram vermelhas, que se tornaram marrom, agora já são brancas. E já não é só isso. Aquelas manchas produziam insensibilidade ao frio, insensibilidade ao calor, insensibilidade à dor. Aquelas manchas traziam formigamento para as mãos e para os pés. E essas manchas se espalhavam pelo corpo inteiro. O que fazer? Era a hora de procurar o sacerdote. Isso foi só no tempo de Jesus, não foi? Os irmãos sabem que em Números 12 está registrado a primeira constatação de lepra, mas foi o próprio Deus que puniu Miriam. Por quê? Porque eles estavam, a Miriam e Arão estavam dentro da tenda falando mal de Moisés e Deus ouviu e não gostou.
e chamou os dois com acerto de conta. E depois que o Senhor, a nuvem do Senhor se retirou, Miriam estava leprosa e atrasou a caminhada dos filhos de Israel pelo deserto por 7 dias. Aí você vai me dizer, mas Mônica, não foi Miriam e Arão que falou mal de Moisés? Está escrito em número 12. E falaram mal de Moisés, Miriam e Arão. Não foi Miriam e Arão que falou mal? Por que só Miriam ficou leprosa e Arão não ficou? Porque Arão era sacerdote. E com sacerdote Deus trata diferente. A gente não sabe a maneira que Deus tratou com Arão, mas que Deus tratou, Ele tratou. Aí nós aprendemos que nós não podemos, a campanha que vocês estão fazendo fala sobre transformação. De uma vez que eu sou transformada no espírito, na alma e no corpo, sou transformada nos pensamentos, sou transformada nas atitudes. E se eu tive um verdadeiro encontro com Deus, falar mal do irmão não faz parte da minha conduta. E embora algumas pessoas nem fiquem sabendo o que a gente fala, Deus vê. E a fatura um dia chega. As consequências um dia chegam. Mas que Deus tenha misericórdia da nossa alma, porque nós estamos no templo. E o Deus que se revelou a Isaías é o Deus que se revela em nós. E eu creio que o Senhor pode enviar o seu poder aqui nessa noite e queimar toda a iniquidade dos nossos lábios, e que nós verdadeiramente seremos transformados em nome de Jesus. Aleluia! Outra constatação de lepra na palavra é sobre Naamã. Os irmãos conhecem bem a história. Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria. E através da vida dele, a Síria tinha ganhado muitas vitórias. Só que tinha um porém na vida de Naamã. Está escrito lá, porém era leproso. O porém de Naamã era a lepra. E eu imagino que a lepra não estava num lugar tão visível, porque quem deu conta da lepra foi a escrava que estava trabalhando, a escrava que eles levaram cativos para a Síria, pegaram Israel e levaram cativo para a Síria. E essa menina, ela começou a trabalhar na casa de Naamã. E ela olhando o sofrimento, porque, irmãos, todo mundo via Naamã ganhando guerras, mas ele estava fardado. Mas só Deus sabe o que tem debaixo da farda, né? E o sofrimento maior, irmãos, não é quando as pessoas nos observam. O sofrimento maior é nos bastidores da história, é onde ninguém vê, na nossa casa, no nosso lugar de refúgio. Lá na casa de Naamã, quando ele tirava a farda, a menina passando lá, nós não sabemos se que ela trabalhava na casa de Naamã, mas uma coisa é certa, ela viu o sofrimento de Naamã ao ponto de dizer à sua senhora: ah, se o meu senhor tivesse diante do profeta que tem lá em Samaria, ele seria restaurado dessa lepra. Irmãos, para nós que conhecemos Jesus, se o Senhor nos falar qualquer coisa, a gente acata, porque nós somos servos dele. Mas imagina um homem que não conhecia o Deus de Israel. Dá para você perceber o nível de desespero desse homem? Ao ponto de acatar o conselho de uma menina. A menina deve ter falado com tanta ousadia, com tanta convicção, com tanta autoridade, que convenceu a sua senhora ao ponto dela convencer o marido dele ir lá para Israel procurar o profeta. Os irmãos sabem que ele trilhou um caminho que não era o caminho certo, né? Ele foi falar com o rei. O rei achou que ele estava buscando a ocasião para a guerra, rasgou a roupa, mas Deus fez Eliseu saber, e Eliseu mandou um recado para o rei: manda ele vir a mim, que ele vai ver que tem profeta em Israel. Naamã chegou lá ostentando o que ele era. Ele era importante e influente na Síria. Aí ele chegou lá com seus servos, levou presente, levou mudas de roupa, levou prata, levou presentes para Eliseu, e achou que Eliseu ia fazer um show, um espetáculo. Deus é tão soberano que quando ele quer tratar com a soberba do coração do homem, ele humilha desde a hora que chega. Quando Naamã chegou, Eliseu nem saiu para fora. Eliseu só mandou um recado para ele, através de Geazi:
Manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Irmãos, do homem, o soberbo Amã ficou indignado. Não são Abana e Farpar, rios mais influentes na Síria, ou seja, Abana e Farpar eram rios que embarcações passavam por lá, eram rios importantes, eram rios que tinham uma certa influência na mente do povo. Irmãos, a história diz que na época que Naamã, Eliseu mandou Naamã mergulhar no Jordão, era a época de seca, ou seja, Naamã teve que literalmente mergulhar na lama. Naamã não queria fazer isso. Por que não queria? Irmãos, dá para mergulhar de farda? Tem que tirar a farda, né? Ou seja, o que eu tentei esconder por tanto tempo, eu vou ter que mostrar para todo mundo. Eu tenho que mostrar minha lepra debaixo da farda. Só que tinha um servo, benditas são as pessoas que têm mais sensibilidade que nós, que estão ao nosso lado, ao ponto de nos convencer a fazer o que Deus manda, independente das circunstâncias. Tinha um servo de Naamã do lado dele, e eu vou parafrasear. Ele disse para o Senhor: o que custa obedecer? Seja tão leproso. O que custa obedecer? Vai, mergulha, vê o que acontece, paga para ver, aleluia. E está escrito que Naamã mergulhou, irmão, 7 mergulhos. E no 7º mergulho a pele dele estava igual a de um bebê. Aleluia! Mas o milagre maior, irmãos, foi quando ele foi até Eliseu e disse: deixa eu levar a terra de Israel, porque eu nunca mais vou me prostrar diante do Deus da Síria. Eu vou ter que cumprir o protocolo, eu sou funcionário da Síria, eu vou cumprir o protocolo por causa do rei, mas o meu coração está prostrado diante do Deus de Israel. Irmãos, essa é a verdadeira transformação que Deus faz, aleluia. Não é só uma transformação aparente, mas é a transformação de dentro para fora. E o Deus de Naamã está aqui. Para Naamã foi 7 mergulhos no Jordão. E para você, o que ele tem te pedido? E a minha pergunta é retórica, responda a você mesmo. O que custa obedecer? O que custa obedecer? Eu abro parênteses, eu e os meus parentes, né? Os irmãos já conhecem. Mas eu volto para o texto e vou aplicar. O Senhor me levou para ministrar no Acre. Eu ministrei quinta-feira, sexta-feira, sábado de manhã. No sábado à noite, chegou uma irmã lá, não sei se eu contei esse testemunho já aqui. Chegou uma irmã tão bonita, mas ela era linda. Quando ela entrou na igreja, eu olhei e falei: uau, Deus caprichou na vaza. Pensa como é bonita, linda. Aí ela veio, mas assim, ela não era só bonita esteticamente, não, ela era poderosa. Sabe por quê? Porque ela chegou com 6 seguranças. Tinha 2 na portaria da frente, tinha 2 nas portas da lateral e 2 escoltando ela. Aí eu pensei: além de linda, é importante, ó, que chique. Aí lá vem a mulher, aí ela sobe, o altar lá era de bancada, eu estava sentada no meio, e ela foi para o lado direito. Quando eu vi ela de perto, eu fiz fio, ela é mais linda do que eu pensei. Aí Jesus caprichou, hein? Deus caprichou, uau. Aí o Senhor falou assim para mim: ela está doente. Eu falei: Jesus, cura ela, que desperdício. Não, linda, sem doente, Jesus, cura ela. E eu lá falando com Jesus. Aí daqui a pouco o pastor vai apresentar a irmã. Aí ele falou assim: está conosco a irmã fulana de tal, juíza da comarca tal, da vara tal. Eu falei: Aí quando ela foi apresentar, o Senhor falou assim para mim: você vai bater nela. Eu falei: não vou, porque se eu bater eu vou presa. Aí o Espírito Santo falou: vai. Eu não, vai. Irmãos, eu ministrei a palavra, eu lembro que eu ministrei até hoje naquele culto. Eu ministrei a palavra nessa guerra com o Espírito Santo. Pensa, bate, não bate, bate, não bate. E eu pregando e o Espírito Santo falando comigo. Pensa, quando eu levantei a igreja para orar, minha língua colou no céu da boca e travou meu maxilar. E a igreja olhando para mim e eu não conseguia falar, e todo mundo olhando para mim. Aí o pastor veio até aqui, olhou para mim e falou: Vânia, o que Deus mandou você fazer que você não quer? Conseguia falar. Aí Deus tomou uma criança de 5 anos. Aí
A igreja grande, quando o menininho bateu o pé lá no fundo da igreja, pá! Eu falei, vai sobrar para mim, quer ver? Aí ele veio marchando, falando mistério com Deus. Subiu no altar, pegou na minha mão, levou em frente da juíza e disse, bate ou não bate? Ai, meu Deus. Aí apanhou ela, que ele estava do lado, saiu correndo, batendo um monte de gente. Um negócio sério. Aí eu sentei. Na hora que eu sentei, fiquei esperando o camburão. Aí vou ser preso. Aí o pastor falou assim, vamos jantar? Eu falei, não, pastor, não. Deus é tão soberano que meu avô ia sair de madrugada. Eu falei, passa lá no hotel meia-noite, me leva para fazer o check-in, irmão, foi um negócio sério, esse é minha aluna. Mas assim, no outro ano eu voltei, sábado de manhã quem aparece? A Vaza. A Vaza entra na igreja, eu falei, pronto, não fui preso ano passado, está filmado, vou ser preso esse ano, não tem como. Aí ela entrou e falou assim, maninha, o pastor deu a oportunidade para ela falou assim, maninha, eu já dei meu culto em ação e graça ao Senhor, já testemunhei nessa igreja, mas eu soube que você estaria aqui e eu fiz questão de vir testemunhar pessoalmente. O ano passado, quando eu estive no culto, eu estava com metástase e eu pedi autorização para o meu médico para que eu pudesse vir no culto. E quando Deus te tomou e você cheia do Espírito Santo começou a me bater, eu vi quando um redemoinho se formou, entrou pela minha cabeça, foi no meu pé, levou todos os cânceres embora. E eu estou aqui testificando ao Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, o que custa obedecer? Eu fiquei com tanta vergonha de Jesus, que eu caí de joelho e chorei, pedindo perdão. Falei, Jesus, a partir de hoje, eu dou tapa, eu dou murro, rasteira. Com tanto, irmãos, eu sei que isso daqui eu exagero, mas assim, eu fiz um propósito com Deus de obedecer incondicionalmente. E Deus me trouxe aqui para te dizer o que custa obedecer. Às vezes é tão simples, irmãos, tão simples. Eu tinha um nódulo na mama e 99,9% o médico falou assim, Vânia, CA, vamos repetir todos os exames, vou te encaminhar para o mastologista e vamos ver a conduta que ele vai adotar. Ok. Aí eu fiquei assim, você faz exame de rotina e não espera ter um diagnóstico desse. Eu saí tão transtornada do consultório que eu fui de a pé para minha casa. Meu marido chegou e mulher fala, né? Quando está desesperada, mais ainda. Aí eu falei, e ele olhando para mim, aí ele, calma, respira, o que Deus falou? Eu, mesmo? O que Deus falou? Aí o meu irmão chegou, o Valdir, a gente já teve aqui, meu irmão chegou, e eu falei para ele, Di, eu estou com CA na mão esquerda, e eu vou cancelar minhas agendas, antecipar algum exame, eu vou fazer. Aí ele, calma, Vânia, caminha pela fé, não desmarca nada, não. Quem sabe Deus te alcança no meio do caminho. Irmãos, eu fui assim, a doença, ela não tem efeito até você descobrir. Quando você descobre, tudo de ruim acontece. E eu fui ministrar em Lorena, acabou o culto, uma irmã de mais de 80 anos de idade. Ela veio até mim e ela chorava. E os irmãos foram indo embora, o caseiro apagando as luzes, e eu olhando para ela e para a filha dela, e ela disse, irmã, eu preciso te falar alguma coisa, mas eu estou com vergonha. Eu falei, não fique com vergonha, fale que eu preciso desse negócio aqui. Aí ela disse assim, você estava pregando, e eu vi quando um homem de branco desceu com um bisturi na mão, abriu sua mão esquerda, tirou um caroço com raiz e sumiu. Aleluia. Aí quem chorou fui eu. E eu repeti todos os exames e estou aqui. Aleluia. Testemunha. E Jesus me curou. Quando eu fiz o exame novamente, e só o que tem na minha mão esquerda é uma cicatriz. E o interessante foi que o médico que estava fazendo falou, você operou? Eu falei, não. Aí eu como tem essa cicatriz? Aí eu tive que contar o testemunho. Deus opera sem deixar a cicatriz externa, mas ficou o sinal do milagre que ele fez e está testificando. Irmãos, obedeçam ao Senhor incondicionalmente. Porque através da sua vida, Deus pode fazer um milagre na vida de alguém. Ou quem sabe o que Ele está te mandando fazer vai ser de milagre para a sua própria vida. E você glorificará o nome do Senhor. A situação que lepra é mencionada na Bíblia é quando Uzias se ensoberbeceu. Os irmãos sabem o que está escrito.
Segundo a Crônicas, capítulo 26, Uzias prosperou de uma tal maneira que ele achou que poderia fazer o que não competia a ele. Ele era o rei de Judá, mas aí a soberba tomou conta do coração. Ele resolveu entrar no templo e oferecer incenso ao Senhor, ainda que 86 sacerdotes investiram contra ele, aconselhando não fazer tal coisa. Ele não ouviu ninguém. Quem é soberbo é assim, não escuta ninguém, só quer satisfazer o seu próprio ego. Mas Deus feriu Uzias com lepra na testa, para todo mundo ver. E Uzias teve que sair do templo envergonhado e ficou afastado do trono até morrer. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Às vezes, eu sirvo ao Senhor há mais de 40 anos, mais de 40 anos, irmãos. E em igreja, a gente vê muita coisa. E tem momentos, eu lembro quando eu era adolescente, jovem, imatura, eu achava que eu poderia fazer algumas coisas melhor do que outras pessoas. Mas Deus sabe quem coloca e por que coloca. Para nós não cabe nos questionar nem interferir no trabalho do outro. Para nós só compete orar para que o Senhor realize a sua obra e o nome dele seja glorificado. Amém, meus irmãos? Aqui em Marcos 40, a história é muito interessante. O sacerdote, como eu já disse, o sacerdote tinha a função de isolar depois que a lepra fosse confirmada. E depois que a lepra fosse confirmada, tinha um cerimonial de exclusão. Esse leproso, ele seria excluído cerimonialmente, não podia mais entrar no templo. Seria excluído do seio da família, ele teria que morar no arraial dos leprosos, no arraial dos rejeitados, e era excluído da sociedade. Trabalho, amigos, convívio social não podia ter mais. E como era cerimonial de exclusão, a partir do momento que o sacerdote confirmava o leproso, ele tinha que rasgar suas vestes, emaranhar o cabelo, embaraçar o cabelo, tinha que colocar um pano na cabeça e gritar: imundo! O que a família fazia? O que os amigos faziam? Pegava a pedra na mão e tacava no chão, dizendo para ele: nunca mais você volta aqui. Irmãos, a lepra, ela afasta, a lepra, ela isola. E não é só lepra na condição física, nós podemos aplicar aqui como a lepra de uma enfermidade que está dominando o nosso país. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. 70% da população do nosso país está doente de alma. É ansiedade, é transtorno, é depressão, é tanta coisa, aleluia. Mas só fica assim até Jesus passar. Só até Jesus passar, aleluia. Aleluia. Porque a lepra, ela contamina a alma, irmãos. Pensa, você está bem com a tua família, de repente alguém diagnostica um problema que te isola da tua família. Imagina como ficam as emoções, imagina como fica o psicológico, abala a vida espiritual. Porque, irmãos, nós ficamos presos dentro de casa. Adorar em casa não é igual. Prestar culto a Deus em casa não é igual estar na igreja. Prestar culto pela tela, crente online, não é igual estar na igreja. O Senhor faz o seu vitória habitar em família. Abala a vida espiritual, abala a vida emocional, abala o corpo, irmãos. A lepra, a pessoa com lepra apodrece vivo. A lepra come todas as cartilagens do corpo. Historicamente falando, pesquisando, cai os dedos, cai o nariz. Os bichos comem os dedos, a pessoa nem sente, porque não tem mais dor, não tem mais sensibilidade. Vai apodrecendo vivo, vai necrosando as partes mais do corpo. Sabe quem não desiste do leproso? A história diz que a mãe levava uma marmitinha para o leproso. Ela nem chegava perto, não, tinha uma madeira enorme. Eu imagino, vamos lá, um caibo comprido, empurrava a marmita para dentro da cerca. E eu penso que essa mãe um dia levou a marmita para esse moço aqui e disse assim para ele: filho, você lembra de José o carpinteiro?
Você lembra que ele tinha um filho chamado Jesus? Esse Jesus está andando por aí fazendo milagre. Aleluia. Onde ele passa, segue, enxerga, mundo fala, aleijado anda, aleluia. Ele cura febre, aleluia. Ele cura gagueira, aleluia. Filho, quer um conselho? Se Jesus passar por aqui, filho, arrisca a sorte. Tenta se aproximar dele, porque ele pode mudar a tua vida. Ele pode mudar a tua história. Você quer o poder da revelação da palavra? Jesus está aqui, ele pode mudar a tua vida, ele pode mudar a tua história. Queridos, de repente, eu imagino que Jesus estava pregando em toda a Galileia e ele resolveu passar por onde ninguém passava, porque Jesus é assim. O irmão contou um testemunho aí, Jesus passa onde ninguém passa. E quando ele passa, ele muda a história e muda a vida, não é, irmão? Ele muda completamente a história, muda completamente a vida. De repente, ele estava lá no leprosário, junto com os amigos, com certeza mal cheiroso, faltando dedo, nariz, orelha, travou a língua, mal cheiroso, perdeu o dedo, perdeu o nariz, perdeu a orelha. Ele vê o movimento. Meu Deus. Vinha vir uma turma no lugar onde ninguém passava. Aí ele imagina, só pode ser Jesus. Porque Jesus é o único que passaria por aqui. Minha mãe diz que ele faz milagre. Irmão, se levantar quando está tudo bem é ok. É maravilhoso, é prazeroso. Mas imagina a dor que ele estava sentindo. Imagina a dor, irmão. Se levantar em meio à dor não é fácil. O Deus da verdade que não mente, não se engana, está aqui em nosso meio. Ele sabe como está o nosso coração. Aleluia. E ele sabe que nós estamos tirando força da fraqueza para vir ao templo, mesmo com dor na alma, dor do físico. Aleluia. Nós estamos aqui. Mas Jesus não está passando aqui, ele está no meio. Ele está no meio. Você vai para a igreja de novo. Não é assim que fala com a gente? Lá na minha rua, lá, tem uma turma que elas ficam lá. A minha rua, uma rua sem saída, que mora muitas pessoas antigas lá. E tem uma turma lá e fica lá. E domingo sabe como que é? A gente vem para a igreja de manhã, de tarde, de noite, né? Aí a gente sai de manhã, elas estão lá. Você vai para a igreja? Vou. Tem culto. Aí de tarde vocês falam, vai de novo. Aí à noite lá vai você, outra vez. O que você faz tanto na igreja? É diferente com você? Alguém pergunta de novo, para que tanto? Ai, você cansa. É sempre a mesma coisa. Mas a gente sabe que aqui é onde Deus ordena a mensagem. Por isso que nós temos prazer de vir. Aleluia. O moço levanta em meia dor. Ele levanta em meia dor e lá vai os amigos. Nós não podemos sair daqui não. A gente está aqui para morrer. Eu vou arriscar. Aqui eu vou morrer. Se eu sair eu corro risco de ser apedrejado. Entre morrer aqui e morrer lá fora. Eu vou arriscar, eu vou sair. Ai, irmão, eu fico imaginando o esforço que ele fez. Aleluia. Todo necrosado. Aleluia. Se levantando com aquela dor. Segurando na cerca. Talvez pegou um pedaço de pau e lá vai ele. A multidão faz o que? Pega a pedra. Porque a multidão, quando você está passando algum processo, eles querem te apedrejar, te julgar, te criticar. Aleluia. A multidão pega a pedra e Jesus não. Aí a multidão ficou com vergonha e jogou a pedra na cima. Disfarçadamente. Aí ela vem ele, imundo, olhando para Jesus. E Jesus, irmãos, Jesus não repele ninguém. Pense em alguém acessível.
É esse Jesus que nós servimos. A pessoa pode estar do jeito que estiver. Aleluia. Eu abro um parênteses aqui para contar uma experiência. Uma vez, eu dirigia culto, acabou o culto, o diácono chegou e disse assim: ô Vânia, tem uma moça aí, quer falar com você. Aí eu disse assim: manda ela entrar. Aí a moça entrou, eu entendi por causa da reação dele. A moça estava praticamente nua. Aí ela entrou e falou assim: você que é a Vânia? Eu falei: eu mesmo, o que você esperava? Gisele, mentiu. Aí para quebrar o gelo. Aí eu falei: quem é você, moça? O que você precisa? Ela falou assim: olha, eu estava em cima do viaduto da saudade. Eu já tinha pensado, eu ia esperar um caminhão, uma carreta, um caminhão, um ônibus passar e eu ia me jogar. Eu queria me matar. Mas na hora que eu ia colocar o pé para me apoiar na muleta do viaduto, eu ouvi uma voz: vai nesse endereço procurar a Vânia. Aí eu sentei. Falei: moça, não brinca não, esse negócio é sério, moça. Me conta a história. Aí ela falou assim: você tem estrutura para ouvir o lixo da minha alma? Aí eu disse assim: quem te mandou me conhece, despeja que eu vou. Aleluia! Aí ela contou coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Aí eu falei: tá bom, moça, sua história é triste, o que é que você quer? Ela falou: não aguento mais, eu quero sair dessa vida. Aí foi minha vez de olhar ela de cima e embaixo. Eu falei: moça, você tem roupa decente? Aí ela falou assim: não, só tenho roupa de trabalho. Aí eu disse assim: moça, dá para você comprar uma roupa decente que você vai andar comigo? Aí ela disse assim: eu não vou usar essa roupa ridícula que você usa não. Eu falei: não, compra uma leg e um vestidinho, tá ótimo. Você anda comigo de leg, veste leg, tá ótimo. Irmãos, cara, eu comecei, só meu marido sabia. Eu falei assim: filho, eu vou andar com uma garota de programa agora, tá? Aí se alguém te falar que eu estou andando com uma garota de programa, é verdade. Mas eu estou levando ela para a igreja, tá, irmãos? Eu levei essa menina. Até viajar com ela, eu viajei. E nós fomos lá. Os irmãos chegavam na igreja, tratavam ela assim. Ela olhava para mim e falava: ai, Vânia, se ele soubesse quem eu sou, a Trindade sabendo, eu, você e meu marido, está ótimo. Irmãos, Deus foi falando com ela através da palavra, através do louvor, através da revelação, através da profecia. E para resumir, ela aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador. Deus fez uma grande obra, ela casou, está lá no Nordeste ganhando alma para Jesus. E eu estou aqui testemunhando porque Jesus liberta. Jesus não repele ninguém, ele atrai. E o moço: imundo, e o olhar de Jesus chega mais perto. Aleluia. Ele imundo, Jesus só com o olhar. Aleluia. Chega mais perto. Aleluia. Quando ele se aproxima de Jesus, ele disse assim: se o Senhor quer, bem pode limpar. Irmãos, por que ele disse: se queres, bem podes limpar? Porque assim, quanto tempo fazia que ele não se aproximava de ninguém? Só o fato do Senhor me deixar se aproximar de ti já é um milagre para mim. Agora o milagre no meu corpo, aleluia, o Senhor faz se o Senhor quiser, porque a minha alma está quentinha, o meu coração está aquecido, é só de me aproximar de ti, aleluia. Está escrito em nós mesmos: Jesus, movido de íntima compaixão, estende a mão e toca. Ele disse: quero. Irmãos, para nós um toque é assim, né? Até tem as crianças do leite que falam: toca aí. É simples assim. Mas aqui o negócio é mais sério. Que o toque de Jesus aqui é um toque restaurador. Quando Jesus toca, aleluia. Lembra que eu disse? A cartilagem necrosou, perdeu o dedo, perdeu a orelha, perdeu o nariz. Mas quando Jesus toca, ele toca nos ossos, ele toca nos nervos, ele toca na carne, ele toca na pele. Aleluia, 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 aleluia. Jesus restaurou ele de dentro para fora. Nós não estamos no propósito com Deus de transformação. Nós não estamos no propósito com Deus para o Senhor alcançar a nossa família. Se Jesus passar na sua casa, ele vai chamar a existência que não existe mais. Os irmãos sabem que o osso fala de estrutura, os irmãos sabem que nervo fala de flexibilidade, carne fala de força, pele de proteção, aleluia. Mas Jesus toca além disso. Ele toca no espírito humano, ele toca na alma, ele toca no psicológico, ele restaura por completo de Deus.
Quantos leprosos psicoemocionalmente está na nossa família? A situação estava muito séria. Mas Jesus, quando ele passa, ele restaura. Eu digo de repente. E quando Jesus restaura o moço, ele despede o moço. Mas ele disse assim para ele: ó, não diga nada para ninguém não, tá? Não diga nada para ninguém. Mas se mostra ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou. Que Moisés determinou? Que levasse um animal. Por quê? Porque o sangue teria que ser aspergido na orelha direita, no lugar direito, no dedo direito. Sangue. Só o sangue não, era sangue e azeite. Aleluia. Queridos, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Aleluia. E o azeite é símbolo da unção, e o Senhor está aqui nessa noite. Aleluia, aleluia. Mas o que o moço fez? Depois que ele saiu da presença de Jesus, ele começou a contar um testemunho para todo mundo. Mas, irmãos, eu nem julgo ele. Tem coisa que Deus faz que é tão maravilhoso que a gente não consegue guardar só para nós, né? Pensa só, um dia eu deixei minha casa, minha família, a igreja, meus amigos, meu serviço, porque eu estava leproso. Aleluia. A minha mãe, que não desistiu de mim, foi lá levar uma marmita e falou de Jesus. E não é que Jesus passou lá. E quando Jesus passou lá, eu fui ao encontro dele, ele colocou a mão em mim, me restaurou. Eu estou aqui contando testemunho. Jesus não podia entrar na cidade, ele estava no deserto. Ele estava em todas as partes. E todas as pessoas iam ter com ele. Aleluia. Queridos, o que Jesus fez em nós não podemos guardar para nós mesmos. Nós temos que influenciar as pessoas através do testemunho. Aleluia. De mudança. Você não sabe que o que Deus fez na minha vida foi me tirar da mão do diabo, literalmente. Né? No dia que os meus pais iam me oferecer a Satanás, Jesus me tirou de lá e salvou a minha vida. Eu estou aqui testificando. Aleluia. O Deus que me restaurou, me libertou da mão do adversário, transformou a vida do irmão, e eu tenho certeza que cada um de nós temos um testemunho. Ele vai alcançar a nossa família, alcançar os nossos amigos, alcançar todos que precisam de Jesus, e o nome dele será glorificado. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Pastor Bento Filho, eu posso orar? Amém. Se coloque de pé, por favor. Glória a Deus. Você que foi tocado pelo poder da palavra, eu não sei como está o teu coração, como está a tua alma, mas Jesus nos trouxe aqui para restaurar o nosso ser. Eu não quero constranger ninguém, mas você que foi tocado pelo poder da palavra, coloca a mão no teu coração. Quem sabe tem uma área aí na tua vida que você precisa de uma libertação, transformação, restauração. Quem não precisa, né? Quem não precisa? Aqui é a saia mandiorenência. Mas o Senhor está aqui dizendo para nós, assim como eu toquei no leproso, Ele toca nas nossas vidas também. Eu sou Deus que restaura de dentro para fora. As coisas não vão ficar assim. Eu vou fazer algo novo acontecer. Meu amigo Jesus querido, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade que temos de estarmos aqui nessa noite, louvando e engrandecendo o teu nome, porque tu és fiel e verdadeiro. Sabe, Deus, tem algumas coisas que vêm contra a nossa vida que nós não esperamos, que nós não procuramos, mas de repente nós somos acometidos de uma guerra espiritual, de um problema psicoemocional, acaba se informatizando no nosso físico, aí a gente se isola, se isola da família, se isola da igreja, se isola do trabalho, se isola do convívio com os amigos. Mas que bom que a notícia de esperança sempre chega ao nosso coração. Jesus está no meio, Jesus está no meio, Jesus está no meio. Reconhece que tu precisas e pede ajuda para Ele. Aleluia. O moço gritou imundo, nós podemos dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Aleluia. Entra aqui, Senhor Deus, na minha vida. Que através da minha vida, Senhor, o Senhor venha alcançar outras vidas. Mas que outras vidas sejam alcançadas. Restaura o meu ser, restaura a minha sorte. Aleluia.
Meu amigo que está aqui, aleluia, o nosso amigo que está aqui, pelo poder dessa palavra, ele está entrando com restauração na mente de alguns irmãos. O meu amigo, o nosso amigo, está entrando na mente. Isso fala do espírito humano, da consciência. Tem algumas pessoas com gatilhos emocionais terríveis, com processos de crise de ansiedade, processo depressivo, mas o meu amigo está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Não se isola não, o Senhor vai restaurar a tua família, o Senhor vai restaurar a tua família, o Senhor vai restaurar o teu chamado, restaurar o teu convívio com os irmãos, o Senhor entra na tua vida profissional, coisa nova vai acontecer, e o nome do Eterno será glorificado. Jesus é a tua misericórdia aqui. Nos liberta de nós mesmos, Senhor. Vem e nos toca de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Nos toca, meu amigo, restaura a nossa estrutura, restaura a nossa flexibilidade, restaura, Senhor, a nossa força, para a graça. Faz-nos sentir protegidos. Jesus, que guerra é essa? É noite de libertação. É noite de libertação, Jesus. Tem servas tuas que estão perdendo as forças de guerrear pelas suas famílias. E porque não tem forças para guerrear pelos familiares, está se sentindo fraca, está se sentindo vazia. Mas, meu amigo, nessa noite nós tiramos a máscara para que o Senhor veja justamente de nós. Senhor Deus, em nome de Jesus, aquilo que está necrosado em nós, restaura aquilo que está necrosado em nós, chama a existência do que não existe mais. Como foi louvado aqui, Senhor, nos leva ao começo, nos leva ao início, nos leva ao primeiro amor. Meu amigo, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, faz algo novo acontecer. Faz algo novo acontecer. Honra a fé dos teus filhos que estão nesse propósito semanal pela família. Tu és Deus de perto e Deus de longe. Restaura famílias. Converte o coração de pais a filhos e filhos a pais. Faz algo novo acontecer. E repreende a fúria do mal. Repreende a fúria do mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pastor Mento, o filho pode se aproximar de que viaça. Sabe, meu irmão, acho que é Ademir seu nome, é isso? Tá. Sabe, meu irmão, o Senhor Deus ministrou ao meu coração para compartilhar contigo uma palavra. Meu amigo conhece a tua estrutura. Ele conhece a tua estrutura e sabe o propósito que tu tens colocado diante de Deus concernente a algumas áreas que tu precisa resolver, mas não pode resolver sem a direção. Sabe quando a gente chega numa fase da vida que a gente olha para nós mesmos e agora eu não posso errar. Agora eu tenho que tomar uma decisão certa e precisa, porque se eu errar agora, as consequências vão ser muito grandes. E o Senhor Deus manda te dizer que Ele vai te dar uma estratégia. Tu conheces a história de Neemias. Quando ele saiu lá da corte, que ele foi restaurar os muros de Jerusalém, ele não contou nada para ninguém. Ele foi sondar a cidade de madrugada. E quando ele sondou a cidade de madrugada, ele veio e compartilhou com os anciãos. Aleluia. Deus, Ele vai te dar um sinal, porque Deus é Deus de sinais. Deus vai colocar as pessoas certas no teu lado, para que tu possa fazer o propósito que já está no teu coração, e o nome do Senhor será glorificado. Deus vai te dar direção. Olha, Neemias tinha uma vida confortável, estava lá no palácio. Você conhece a história, não vou detalhar, mas Deus colocou algo no coração dele e ele saiu. Ele foi lá para restaurar os muros de Jerusalém.
Tem mudanças que assustam, mas quando Deus está no controle, Ele trabalha de uma forma inexplicável. Ó, Neemias era copeiro, e quando ele foi restaurar os muros, vamos lá, ele tinha que entender de engenharia, arquitetura, mestre de obras. Pensa um copeiro, mudar de área desse jeito. É só Deus que faz isso, meu irmão. E Deus vai te dar estratégias e todas as coisas serão colocadas no lugar e o nome do Senhor será glorificado porque Ele é Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu acho que Nadir milagre você tem. Milagre. Eu tenho uma dificuldade com o nome, pode aceitar, meus irmãos. Nadir, meu amigo manda dizer que ele é teu socorro presente na tua angústia. Eu não sei quais são as adversidades que você está enfrentando, mas você não está guerreando pela sua vida, só está gemendo pela vida de alguém. E o meu amigo manda dizer: eu tenho surpresa e tenho surpresa boa para ti e para os teus, e o nome do Senhor será glorificado. E o meu amigo manda dizer que Ele restaura o teu ser. Tem algumas guerras que tu passa que não volta para ninguém. Até porque quem não sente o que a gente sente, não compreende o que sentimos. Então tem coisa que a gente só fala para Jesus. E o meu amigo manda dizer: eu tenho ouvido o teu gemido, tenho colhido as tuas lágrimas, e eu sou o teu socorro. Eu vou restaurar o teu ser, e o meu nome será glorificado na tua história. Receba essa palavra em nome de Jesus. Queridos, vocês podem botar as duas mãos para o alto? Aplauda dando glória.